em Salmos, no capítulo 34, e o versículo 9 ao 10, diz assim: Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada terá falta. Abra, queridos, o seu coração e deixa Deus, Ele falar com você. Existem momentos na vida, queridos, em que o coração humano se enche de preocupação. Olhamos para as contas, para os problemas, para as dificuldades do dia a dia e parece que tudo está pesado demais. Há dias em que pensamos que não conseguiremos continuar. Em outros momentos, sentimos medo do amanhã, ansiedade pelo futuro e tristeza pelas limitações do presente. Mas é exatamente nesses momentos que a palavra de Deus vem como refrigério para a nossa alma e nos lembra de uma verdade eterna. Deus nunca abandona os seus filhos. O Salmo 34 é um convite à confiança. O salmista, ele declara com firmeza que nada falta aos que temem ao Senhor. Isso não significa que teremos tudo, queridos, aquilo que desejamos, mas significa que Deus, Ele cuidará daquilo que realmente nós necessitamos. O Senhor conhece as nossas limitações, conhece nossas dores e nossas necessidades mais profundas. Antes mesmo de você abrir a boca para pedir, Ele já sabe o que você precisa. Vivemos, queridos, em um mundo que nos ensina a buscar segurança nas coisas materiais. Muitos acreditam que a felicidade está em possuir mais, acumular bens, conquistar riquezas ou alcançar status. Porém, a palavra, ela nos mostra que a verdadeira segurança não está nas coisas passageiras deste mundo, mas está na presença constante de Deus em nossas vidas. Os leões representam força, poder e capacidade de sobrevivência. Ainda assim, queridos, o versículo afirma que até os leões podem passar fome. Isso nos ensina que a força humana é limitada. O dinheiro pode acabar, os recursos podem faltar, as pessoas podem falhar, mas Deus, Ele permanece fiel para todo sempre. Então, quem coloca a sua confiança apenas nas coisas terrenas vive inseguro, porque tudo nesta vida é passageiro. Mas aquele que aprende a depender do Senhor encontra descanso, mesmo em meio às tempestades. Quantas vezes Deus, Ele já cuidou de você, queridos, sem que você perceba? Quantas portas Ele já abriu? Quantos livramentos você já recebeu? Quantas vezes você pensou que seria o fim? Mas Deus, Ele te sustentou toda vez. Há milagres silenciosos, queridos, acontecendo todos os dias. O simples fato, queridos, de você acordar, de você respirar e de você ter forças para continuar, já é uma demonstração do cuidado de Deus sobre a sua vida. O povo de Israel experimentou isso lá no deserto. Eles haviam saído da escravidão do Egito e caminhavam rumo à terra prometida.
No entanto, durante a jornada, começaram a reclamar da falta de variedade de alimento. Esqueceram-se, queridos, rapidamente, de que Deus estava enviando o maná diariamente. O Senhor nunca deixou faltar o pão necessário para cada dia. Muitas vezes agimos da mesma forma. Ficamos tão focados naquilo que ainda não temos que deixamos de agradecer pelo que Deus, Ele já fez. A murmuração, ela rouba a nossa paz, queridos, e nos impede de enxergar os milagres cotidianos. A gratidão, ela porém abre nossos olhos espirituais para percebermos a fidelidade de Deus em cada detalhe. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, não é? Quem sabe haja lutas dentro da sua casa, dificuldades financeiras, enfermidades, crises emocionais ou portas fechadas. Talvez o seu coração já esteja cansado de esperar por uma resposta. Mas hoje mesmo, Deus quer lembrar você de que Ele continua assentado em seu trono. Nada foge, queridos, do controle do Senhor. Mesmo quando você não consegue enxergar a saída, Deus já preparou o caminho inteiro. Existem fases da vida que parecem verdadeiros desertos espirituais. Lugares secos, silenciosos e difíceis. Lugares onde as respostas parecem demorar demais. Porém, o deserto também é um lugar de aprendizado. Foi lá no deserto, queridos, que Israel aprendeu a depender de Deus diariamente. Foi no deserto que Deus mostrou seu poder, enviando água da rocha e pão do céu. Às vezes queremos que Deus nos entregue tudo de uma vez só. Mas o Pai, Ele não trabalha assim, queridos. O Pai trabalha um dia de cada vez para nos ensinar confiança. O maná caía diariamente. Deus não mandava alimento para meses inteiros. Ele enviava a provisão necessária para aquele dia. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina a depender, queridos, constantemente do Senhor. Deus, Ele continua trabalhando assim com você. Muitas das vezes você quer garantias para o seu futuro, mas o Senhor te convida a descansar nele hoje. Jesus, Ele nos ensinou, queridos. Ouça o que Ele disse. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Cada dia possui sua própria preocupação. E Deus libera graça suficiente para cada etapa da caminhada. Talvez você olhe para a sua vida agora e pense que tem pouco dinheiro, pouca força, poucas oportunidades. Mas Deus, Ele é especialista em multiplicar aquilo que parece insuficiente. Foi com pouco pães e pouco peixes que Jesus alimentou a multidão. O pouco, queridos, nas mãos de Deus se torna mais do que suficiente. Agora, o inimigo, ele tenta colocar em nosso coração a ideia de abandono, fracasso e derrota. Mas a palavra declara que Deus sustenta aqueles que nele confiam. Mesmo quando tudo parece escuro, queridos, o Senhor continua agindo nos bastidores da sua história. Há uma comparação muito bonita nesta reflexão. Nos dias mais sombrios, o sol, ele continua brilhando através das nuvens.
mesmo que nossos olhos não consigam vê-la, Ele permanece ali. Assim também, queridos, é Deus. Há momentos em que não conseguimos sentir a sua presença, entender seus planos ou enxergar as suas respostas. Mas Ele nunca deixou de trabalhar. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas das vezes, enquanto esperamos, o Senhor está preparando algo maior do que imaginamos. Deus vê aquilo que nós, queridos, não vemos. Ele conhece o amanhã. Enquanto estamos preocupados com o presente, o Senhor já está cuidando do seu futuro. Precisamos aprender a descansar em Deus. Descansar não significa desistir ou cruzar os braços. Não. Significa confiar que Deus continua no controle, mesmo quando nós não entendemos tudo. A fé verdadeira aparece justamente quando decidimos confiar apesar das circunstâncias. Agora, o mundo nos ensina independência total. Mas o Evangelho, ele nos ensina a dependência de Deus. Quanto mais, queridos, entendemos a nossa limitação, mais percebemos a necessidade da graça divina. Não fomos criados para carregar o peso da vida sozinhos. Existe um Deus todo-poderoso cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Jesus, ele se apresentou como o pão vivo que desceu do céu. Isso significa que ele é o alimento da nossa alma. Muitas pessoas estão tentando preencher o vazio interior com dinheiro, relacionamento, conquista ou prazeres passageiros. Mas somente Cristo pode satisfazer completamente o coração humano. Talvez existam, queridos, áreas da sua vida que estejam vazias hoje. Talvez haja sonhos interrompidos, perdas dolorosas ou orações ainda não respondidas. Mas continue confiando. Deus ainda, ele faz milagres. O Senhor ainda transforma a falta em abundância, tristeza em alegria e deserto em manancial. Nunca pense que você está sozinho. Deus, ele vê as suas lágrimas. Ele conhece todas suas preocupações. O Senhor escuta as orações feitas em secreto. Há um Pai celestial, queridos, cuidando de você, mesmo quando ninguém mais percebe a sua dor. Também, queridos, é importante você lembrar que prosperidade verdadeira não é apenas possuir riquezas. A maior riqueza é ter a presença de Deus. Existem pessoas com muito dinheiro, mas sem paz. Outras possuem poucos recursos, porém vivem sustentadas pela alegria e pela presença do Senhor. Ei, você tem vida, você respira, você chegou até aqui porque Deus sustentou você. Houve dias difíceis, mas o Senhor não permitiu que você desistisse. Houve lágrimas, mas também houve livramentos. Houve batalhas, mas Deus continuou segurando a sua mão. Talvez hoje você precise apenas ouvir novamente esta verdade. Deus não vai abandonar você. O Senhor continuará suprindo todas as suas necessidades. A provisão, queridos, pode não chegar da forma como você imaginou, mas ela virá no tempo certo.
Confie no Senhor. Continue orando, clamando, buscando a Deus. Continue caminhando, queridos. Continue acreditando em seus sonhos. Deus conhece cada detalhe da sua história. E Ele sabe exatamente do que você precisa. Ore a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço agora, Senhor, por esta linda palavra, por cada irmão e irmã que aqui está. Senhor, entra agora com a tua providência. Ajuda a cada um confiar mais em ti, Senhor, e menos nas circunstâncias. Ensina cada um, Senhor, que aqui está, a descansar no teu amor e a depender da tua provisão. Pai, quando o medo tentar dominar cada coração que aqui está, lembra cada um, Senhor, que tu és fiel e poderoso para cuidar delas. Fortalece, Senhor, todos os corações cansados, abatidos e preocupados. Abre portas, renova as forças e derrama paz sobre cada um que aqui está, Pai. Que nunca falte a fé em nossa caminhada. E obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Então nós entregamos a nossa vida, nossa família e o nosso futuro em tuas mãos. Fiquem, queridos, com esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor.